Introdução. Este é o programa Engenhoca, uma parceria entre P-Code Education e Instituto Burburinho Cultural, para promover arte e ciência por meio da tecnologia. Neste livro, você irá conhecer e construir o projeto de uma escultura em formato de pássaro, além de uma série de outros projetos tecnológicos utilizando materiais recicláveis. Ao longo da história da arte, diversos artistas utilizaram diferentes tecnologias para criar suas obras de arte. Isso inclui pinturas, quadros, esculturas estáticas e interativas, que buscaram desenvolver a percepção e sensibilidade do público e ampliar sua forma de olhar o mundo. Por isso, existe o programa Engenhoca, com atividades fáceis e criativas. Este livro proporciona um contato profundo com a cultura maker, de forma divertida e empolgante, incentivando a experimentação e a expressão pessoal. Seja você um iniciante ou um entusiasta, encontrará aqui inspirações e ferramentas para mergulhar no mundo do fazer artístico. Você irá construir a escultura de um pássaro, como primeiro projeto utilizando um manual de montagem. A partir disso, os demais projetos são propostas abertas e autorais para despertar o artista que está dentro de você. Seja muito criativo e aproveite as atividades deste livro para descobrir e explorar suas habilidades, ampliando seus horizontes e desenvolvendo sua criatividade. Divirta-se! Arte e ciência. Nem todos concordariam com uma única definição do que é arte. Cada pessoa é capaz de definir arte de sua maneira, a partir da ideia de que ela é subjetiva e universal. Muito se fala sobre como a expressão e sensibilidade de um artista pode definir conceitos de arte a partir do domínio de uma técnica. É verdade que, por exemplo, para ser pintor, o artista deve aprender a pintar, do mesmo modo que para ser músico, deve-se aprender a tocar um instrumento. Ou seja, sem técnica não há arte. Sem um estudo, não se obtém o domínio de uma técnica precisa. Pintura, desenho, canto, instrumento musical, dança, etc. Logo, o artista não é reconhecido como tal. A arte depende da técnica. Desse modo, há um ponto de convergência e consenso. A arte é o produto do artista, o fato de trabalhar a matéria-prima para dela extrair uma obra. A obra é o produto do operário. A obra, em latim, se diz ópera, e assim relaciona-se à esfera da sensibilidade, sendo percebida e recebida pelos nossos sentidos. Se o espírito do artista é a origem da arte, o corpo do espectador observador é o seu destino. A arte se dirige aos nossos sentidos. Por outro lado, a ciência é um campo do conhecimento que se baseia na observação sistemática e rigorosa dos fenômenos naturais e sociais. Essa observação é o ponto de partida para a investigação científica, na qual se busca compreender o funcionamento do mundo através da coleta de dados empíricos. Dessa forma, ela destaca a importância da experiência sensorial como fonte de conhecimento por meio de experimentos controlados e repetitíveis. Isso permite a criação de hipóteses sobre o determinado comportamento ou resultado observado. Quando arte e ciência se unem para propor a criação de objetos artísticos, obras de artes tecnológicas ou quaisquer soluções criativas, as possibilidades do que pode ser inventado tomam novas dimensões e ampliam a forma de como as pessoas observam o mundo, desde os aspectos empíricos relacionados ao funcionamento do que se cria, até sentimentos e expressões que podem ser manifestos por quem observa. É neste contexto artístico e tecnológico que você vai construir os seus projetos. Lembre-se sempre de que, ao final de cada construção, deixe-os com o aspecto de uma verdadeira obra de arte, seja pintando, colorindo ou inserindo materiais que tenham estes significados. Antes de começar as atividades, encontre um lugar confortável. Faça a leitura do conteúdo e passo a passo da primeira atividade que será construída. Faça um pequeno planejamento de como será feita a montagem. Separe os materiais necessários. Coloque a mão na massa. Compartilhe sua construção com seus familiares e amigos.
Projeto 1. Escultura. Este é o primeiro projeto para você construir em sua casa. Vamos começar? Você vai construir a escultura de um pássaro. Mas o que é uma escultura? Uma escultura é um objeto criado como uma forma de expressão artística tridimensional, que permite transformar materiais como argila, papel, madeira ou metal em algo único e cheio de significado. Neste projeto, você utilizará papelão como matéria-prima para criar uma escultura de um pássaro. Esta atividade não só desenvolverá suas habilidades manuais, mas também estimulará sua imaginação enquanto você dá vida a uma figura elegante e cheia de detalhes. Materiais necessários: encartes descartáveis em papelão. Manual de montagem. Passo 1. Separe o encarte e descarte as peças com cuidado. Passo 2. Passe a asa através do corpo do pássaro, conforme mostrado na imagem. Passo 3. Em seguida, encaixe as peças que compõem o corpo em cada lado da asa, conforme mostrado nas imagens. Passo 4. Por fim, encaixe a base do pássaro. Após construir a escultura, é hora de personalizar. Criando a obra de arte. Personalização. Com a estrutura da escultura pronta, é hora de personalizá-la com toques artísticos que a tornarão verdadeiramente única e especial. Para isso, você pode utilizar tinta guache para pintar as superfícies da escultura, dando vida e cores vibrantes ao seu projeto. Pincéis de diferentes tamanhos para permitir tanto detalhes minuciosos quanto a cobertura de grandes áreas. Canetinhas coloridas para adicionar detalhes finos, destacar contornos e criar acabamentos preciosos. Papéis coloridos para criar camadas adicionais, fundos e elementos decorativos. Adesivos decorativos para incluir texturas variadas e elementos divertidos. Cola branca ou colorida para fixar os materiais decorativos e adicionar um toque de cor onde desejar. Glitter, lantejoulas e outros elementos brilhantes para dar um toque de brilho e glamour à sua escultura. Ou qualquer outro material decorativo que você tiver à disposição. A ideia é usar sua criatividade para transformar sua escultura em uma obra de arte. Solte a imaginação e crie algo extraordinário para continuar. Agora que você já conheceu um pouco sobre arte e ciência, é o momento de despertar o artista que há em você. Para isso, você vai construir os próximos projetos usando apenas algumas sugestões de como construir. Seja criativo e modifique o que for necessário. Leia sobre os temas dos projetos propostos. Verifique quais materiais você tem em sua casa e o que pode ser utilizado. Inclusive, chame alguém da família para ajudar com isso. Planeje todas as suas construções e divirta-se. Projeto 2. Foguete-balão. O que é um foguete-balão? Você já imaginou como seria viajar pelo espaço? Observar os planetas e constelações de perto deve ser uma experiência curiosa e fascinante. É impressionante pensar que, ao longo da história, algumas pessoas já tiveram a oportunidade de explorar o espaço em grandes expedições. O primeiro a realizar essa incrível jornada foi Yuri Gagarin, um cosmonauta soviético que em 1961, a bordo da nave espacial Vostok 1, se tornou o primeiro ser humano a orbitar a Terra. Poucos anos depois, em 1969, o astronauta norte-americano Neil Armstrong fez história ao se tornar o primeiro homem a pisar na Lua. Ele estava a bordo do módulo lunar Eagle, parte da famosa missão Apollo 11. Agora, que tal construir seu próprio foguete e iniciar sua própria aventura espacial? Separe os materiais necessários e mãos à obra. Materiais necessários: um canudinho, uma bexiga, um elástico, uma folha de papel, tesoura sem ponta, fita adesiva ou cola. Sugestão de construção. Passo 1. Em uma das pontas do canudo, coloque a bexiga e utilize o elástico para prender firmemente ao redor para que ela fique bem selada na ponta do canudo. Passo 2.
Utilize o papel para recortar paralelogramos ou uma forma geométrica similar que possa representar as asas do foguete. Depois de prontos, use a fita adesiva para colar na outra ponta do canudo. Deixe um espaço para que possa colocar os lábios ao redor do canudo. Passo 3. Agora é só encher a bexiga e deixar seu balão foguete voar. Você pode experimentar diferentes tamanhos de barbatanas e balões para ver o quão alto ele vai. Criando a obra de arte personalização. Finalizada a construção do foguete, você pode personalizar e trazer elementos artísticos à construção. Para isso, você pode utilizar tintas guaches, pincel de diferentes tamanhos, adesivos coloridos e com brilhos, canetas coloridas, papel colorido ou cartolina, purpurina e cola, fitas decorativas. Utilizando esses materiais, você pode pintar o canudo com tinta, fazer desenhos com canetas coloridas nas asas do foguete ou na bexiga, e até mesmo colocar adesivos. Se sua bexiga for branca ou transparente, é possível inserir glitter, enfeites ou pequenos pedaços de papel dentro dela antes de inflá-la. A ideia é usar sua criatividade para personalizar seu foguete, transformando-o em uma verdadeira obra de arte. Até o próximo projeto. Projeto 3. Barco à vela. O que é um barco à vela? Você sabia que os barcos são um dos meios de transporte mais antigos que existem? Há cerca de 5.000 anos, no Egito, surgiram os primeiros barcos à vela. Eles eram usados para navegar no rio Nilo. Com o passar do tempo, já no século XV, os portugueses desenvolveram as caravelas. Você já deve ter ouvido falar dela. Esses dois tipos de embarcações têm algo em comum: as velas. Elas são responsáveis por fazer os barcos se movimentarem pela água utilizando a energia dos ventos, também conhecida como energia eólica. A energia eólica é capturada pelas velas e empurra o barco ao longo da água. Não é demais? Vamos ver como isso acontece? Agora vamos à construção. Separe os materiais necessários e mãos à obra. Materiais necessários: uma esponja de cozinha, um palito de churrasco, uma folha de papel colorido, tesoura sem ponta. Sugestão de construção. Passo 1. Comece recortando as pontinhas da esponja, tirando os cantinhos de uma forma que pareça a frente de um barco. Passo 2. Para fazer a vela, use uma folha de papel colorido e recorte um triângulo. Passo 3. Pegue o palito de churrasco e faça 2 pequenos furos na vela de papel, como mostrado abaixo. Passo 4. Depois da sua vela pronta, pegue a esponja e, com cuidado, encaixe o palito de churrasco no meio da esponja de forma que a vela fique em pé. Criando a obra de arte personalização. Finalizada a construção do barco à vela, você pode personalizar e trazer elementos artísticos à construção. Para isso, você pode utilizar tintas guaches, pincéis de diferentes tamanhos, adesivos coloridos e com brilhos, canetas coloridas, papel colorido ou cartolina, purpurina e cola, fitas decorativas. Utilizando esses materiais, você pode fazer desenhos na vela do seu barco, pintar, colar adesivos e fitas decorativas. A ideia é usar sua criatividade para personalizar sua construção, transformando-a em uma obra de arte. Para mais detalhes, veja o vídeo a seguir. Após finalizar a personalização do seu barco à vela, separe um recipiente com água e teste a sua criação. Observe como o vento interage com as velas e faz o barco se mover. Experimente ajustar as velas para ver como isso afeta a direção e velocidade do barco e divirta-se. Projeto 4. Catapulta com palitos de picolé. O que é uma catapulta? Acredita-se que as primeiras catapultas foram inventadas pelos gregos como armas de guerra. Mas não se preocupe, você vai transformá-la em um brinquedo muito divertido. A
catapulta é um dispositivo que utiliza uma espécie de colher para lançar objetos a grandes distâncias, permitindo superar obstáculos no caminho. Separe os materiais necessários e prepare-se para se divertir. Materiais necessários: 6 elásticos, 4 palitos de sorvete, colher de plástico, papéis picados para fazer as bolinhas. Sugestão de construção. Passo 1. Junte 2 palitos e prenda-os perto de uma das extremidades com um elástico. Dê quantas voltas forem necessárias até ficar bem firme. Repita o mesmo procedimento perto da outra extremidade. Passo 2. Pegue os outros 2 palitos e prenda-os com um elástico apenas em uma das extremidades. Encaixe-os nos outros 2 palitos que já estavam amarrados, enfiando os primeiros dentro destes, fixando bem perto da parte que foi fixada com o elástico, como nas fotos. Passo 3. Para não correr o risco de os palitos escapar, use o elástico restante para fixar os 4 palitos no ponto em que eles se encontram, fazendo alguns X para que fique bem firme. Pegue 3 palitos, posicione-os conforme a imagem, 2 deles no formato de uma pinça e um no meio. Prenda-os assim para que a catapulta tenha um movimento de lançamento. Passo 4. A sua catapulta está pronta. Criando a obra de arte personalização. Agora é hora de transformar sua catapulta em uma obra de arte. Use sua criatividade para decorá-la. Aqui estão algumas ideias. Pinte os palitos de sorvete com tintas coloridas. Você pode fazer listras, pontos ou qualquer outro desenho que desejar. Use canetas coloridas para desenhar padrões ou figuras no palito e na colher. Cole adesivos divertidos na superfície da catapulta. Adicione glitter para dar um toque brilhante e festivo. Se quiser, pode até colar pequenos enfeites ou pedaços de papel colorido para dar mais detalhes ao seu projeto, ou utilizar outros tipos de materiais que você tenha disponível. Depois de personalizar a sua catapulta, faça pequenas bolinhas de papel e inicie os lançamentos. Coloque uma bolinha de papel na colher, puxe a colher para baixo e solte-a para lançar a bolinha. Experimente diferentes ângulos e forças para ver como afetam a distância e a trajetória dos lançamentos. Projeto 5. Avião de papel com lançador. Como um avião consegue voar? Você já deve ter visto um avião voando pelo céu. O avião é um dos meios de transporte mais incríveis, permitindo que viagens que levariam dias sejam feitas em poucas horas. O primeiro avião motorizado foi inventado por um brasileiro chamado Alberto Santos Dumont, que realizou seu sonho de voar. Mas como um veículo tão pesado consegue se manter no ar? Por que ele não cai? A resposta está nas asas. Elas são responsáveis por gerar a sustentação necessária para que o avião voe. Quando o avião se move, suas asas cortam o ar, criando uma diferença de velocidade entre o ar que passa por cima e por baixo das asas. Essa diferença gera uma força ascendente que mantém o avião no ar. Que tal observar esse fenômeno construindo seu próprio avião? Vamos começar. Materiais necessários: uma folha sulfite, um elástico, grampeador, tesoura. Sugestão de construção. Passo 1. Dobre a folha de sulfite ao meio e recorte em 2 partes. Uma parte será para o lançador e a outra para o avião. Primeiro vamos fazer o avião. Pegue uma das folhas de sulfite cortadas e dobre a ponta para baixo, alinhando com a lateral, formando um triângulo. Recorte a sobra. Passo 2. Abra ao meio e dobre novamente, agora formando um retângulo. Passo 3. Abra novamente o retângulo e dobre as pontinhas até a linha do meio. Passo 4. Dobre os 2 lados, mais uma vez até o meio e dobre a pontinha do avião. Passo 5. Separe o seu avião e vamos construir o lançador. Pegue a metade da folha de sulfite que sobrou e repita o passo 1 e 2. Agora vamos construir o lançador do avião. Passo 6.
Pegue a outra metade da folha que sobrou e dobre ao meio. Depois, dobre cada lado de dentro para fora. Passo 7. Agora, abra o lançador e grampeie o elástico bem no centro. Passo 9. Feche o lançador, passe o elástico por toda a dobradura e coloque o avião no lançador. E está pronto! Caso queira saber mais detalhes, veja o vídeo a seguir. Criando a obra de arte, personalização. Agora é hora de transformar seu avião em uma verdadeira obra de arte. Use tintas, canetas coloridas, adesivos, glitter ou qualquer outro material que desejar para decorar o seu avião. Tome cuidado para não perder a aerodinâmica dele. Deixe sua criatividade voar alto e transforme seu avião em uma obra de arte única. Desafio de compartilhamento Maker. O que acha de mostrar ao mundo? Esperamos que fazer essas atividades tenha sido um momento divertido e prazeroso. Mas agora temos um último desafio para você. Fale com seu familiar e peça ajuda para utilizar uma rede social e compartilhar as fotos dos seus projetos. Posicione os projetos em um lugar bem bacana. Você pode tirar fotos ou gravar todos eles juntos ou individualmente. Tire várias fotos ou grave vídeos. Conte sobre eles. Se quiser, você pode explicar como eles funcionam. Agora é só marcar a @picodebr e Projeto Engenhoca em suas redes sociais favoritas e compartilhar com todo mundo. Até a próxima aventura!